Vamos receber o pastor Gilson com uma forte salva de palmas ao Senhor? Meus queridos, a paz de Cristo, a Deus seja a glória, a honra e o louvor, desde agora e para sempre. Amém. Minha gratidão a Deus pelo privilégio de mais uma vez estarmos juntos nesse dia que fez o Senhor. Estendo a minha gratidão ao pastor Silas Filho, ao pastor Isaías Júnior, ao meu nobre amigo também aqui, pastor Josué, com uma aparência aqui jovial, né? Mudou aqui o tom, maravilha, seguindo o espaço do nosso pastor também, tirou o bigode, glória a Deus e aleluia. Deus é bom, Deus é fiel. Eu já me sinto aqui em casa, de fato, né? Nossa igreja, a DEVEC, mas aqui especialmente na DEVEC Taquara, já me sinto aqui realmente em casa e, portanto, estou extremamente à vontade para servir a Deus com alegria e adorá-lo na beleza da sua santidade. Tenho certeza plena que o nosso Deus tem uma palavra de vitória para cada um de nós na manhã de hoje. Quem concorda, diga amém. Estamos tratando nesse trimestre sobre os livros proféticos maiores, ou os profetas maiores, e essas aulas primeiras relacionadas ao profeta Isaías, que você já viu, inclusive, nas aulas primeiras, essa visão panorâmica, mesmo que mínima, desses profetas, em especial o profeta Isaías. E aqui, nessa manhã, avançando nessa abordagem pontual de questões presentes no livro de Isaías, estudaremos a lição de número 3, que versará sobre a unicidade de Deus, né? A palavrinha unicidade nos remete a tantas verdades, dentre elas, esse aspecto da singularidade de Deus, um Deus exclusivo, o Deus único, nos remete à sua alteridade, Opa, está aqui na sala, está aqui, sim, a sua alteridade, e eu vou aqui tratar com vocês pontualmente sobre em que sentido Deus é único, Deus é exclusivo. Também aqui pontuarei minimamente que esse aspecto da unicidade, em que nos remete à sua alteridade, enquanto um ser distinto, também foca-se nesse Deus triuno, ao mesmo tempo três, ao mesmo tempo um, né? E essa unidade de Deus, esse Deus único e verdadeiro, é uma verdade também bíblica fundamental que não podemos ignorar, e portanto aqui passaremos, mesmo que en passant, sobre essas questões presentes no Deus único. Antes disso aqui, com liberdade do pastor Josué, anunciar para os irmãos algumas questões importantes. Eu sempre faço a cada trimestre, em parceria com o pastor Edivanei Fernandes da sede, uma proposta panorâmica do trimestre, abrindo a revista. Nesse programa eu faço uma abordagem de todo o conteúdo e ele aborda lição por lição, até para possibilitar aos irmãos aprimorar e avançar, porque nem sempre aqui é possível tocar em pontos para além do que é posto para nós. Então, você quiser acessar esse conteúdo, material exclusivo Profetas Maiores, tanto que diz respeito a essa visão panorâmica dos livros de Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel e também Lamentações, bem como essa análise didática e pedagógica e teológica de cada lição, é só acessar essa plataforma. Tem um investimento mínimo de R$ 29,90, você pode adquirir, acessar e crescer, porque as lacunas que ficam durante o trimestre, você pode preenchê-las a partir dessa análise aí do material muito importante. Ao final, aqui à minha esquerda, você poderá conversar comigo ou com a minha filha, que estará lá e te dará atenção para fazer essa inscrição, tá? Além disso também, só que ressaltando, o meu canal no YouTube. Eu sei que muitos irmãos daqui, já da Taquara, já estão inscritos no canal. Comecei final de outubro, de abril, perdão. Tinha apenas uma pessoa inscrita, hoje são mais de 1.200, olha só que benção, né? Muita gente, né? Já na casa dos milhares, né? Mais de 1.200 inscritos, e falta você se inscrever. É um canal que tem 3 ações: lições da EBD,
tem também uma questão relativa ao podcast da palavra que eu faço quinzenalmente. Olha que uma coisa maravilhosa, um podcast da palavra que acontece quinzenalmente. E uma novidade a partir de março. Olha que coisa forte, né? Maravilha. Eu vou iniciar em março um programa chamado Examinando as Escrituras com o pastor Gilson Paulo. É forte, né? Não ouvi um amém, Senhor da glória. Obrigado, Jesus. E começará agora em março, dia 6, às 10 da noite, eu começarei tratando da Epístola de Paulo aos Romanos. Serão 10 vídeos a respeito de Romanos e você pode acessar no meu canal. Qual é o endereço? @Pastor Gilson Paulo Oficial. Vá ao canal, se inscreva e participe em nome do Senhor Jesus. E para fechar essa parte, como sempre aqui, a mais importante notícia, a minha filha maravilhosa, glória a Deus. Ao final aqui da EBD, ela colocará ali, como sempre, os seus doces, bolos diversos e tudo mais. Você pode se maravilhar com os doces da Rafa, os melhores doces do Brasil. Não é porque é minha filha não, viu? Aleluia, glória a Deus. Vamos lá aqui, avançando na aula de hoje. Pois bem, aí está na sua tela, né? O texto bíblico básico da lição de hoje, Isaías 46, que tem a ver com essa manifestação do Deus que restaura, que opera, porque você viu já até então esse Deus que também cobra, exige. Aqui veremos que a sua santidade é um tema presente no livro do profeta Isaías, e agora essa parte outra do livro em que foca nesse Deus que restaura, que resgata, que purifica, que santifica, que realinha, que reorienta, que restabelece, fruto do seu poder inequívoco, da sua autoridade inquestionável, do seu poder absoluto, manifesto sobre a sua grandeza, imensidade, soberania e destreza desse Deus que habita nas alturas. Eu sou o Senhor, e este é o meu nome, e a minha glória, pois, a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. E nessa esteira da sua grandeza, o profeta também destaca aqui os males da idolatria. Os objetivos de hoje, como sempre, tríplice: entender que os ídolos são produtos humanos, compreender que Deus é único em sua natureza e atributos e ações, bem como concluir que servimos ao incomparável Deus e podemos confiar no seu poder, descansar em suas promessas, porque esse Deus é fidelíssimo, glória a Deus por isso. Vamos lá aqui então, na introdução da nossa aula de hoje. Eu coloquei 3 partes importantes, que serão aqui de pano de fundo da aula como um todo. Isaías, que é de verdade uma Bíblia em miniatura, porque você encontra com clareza dois blocos bem nítidos e distintos. O primeiro bloco, capítulo 1 ao capítulo 39, que tem um tom forte de cobrança, de denúncia. O profeta é veemente nessa questão da cobrança. É tão verdade que um dos nomes de Deus presentes em Isaías é o Santo de Israel. O Santo de Israel aparece mais de 25 vezes no livro para destacar essa ideia da sua santidade, que eu vou tratar aqui inclusive hoje também, porque tem a ver com a sua grandeza. Esse Deus santo que não comunga com a prevaricação, com o desvio, com o pecado, e então é um tom de denúncia, um tom de alerta, mas também é um tom de chamamento ao arrependimento para viver em sua presença, de maneira a agradá-lo e exaltá-lo. E você percebe, portanto, no segundo bloco, que é a parte 40 ao 46, ao 66, esse Deus que cobra santidade, mas também está disposto a perdoar, a restaurar. Esse Deus que é grandioso em perdoar. Inclusive um texto do próprio profeta Isaías: se a pessoa voltar-se para Deus, Ele perdoa, restaura e restabelece um novo tempo para a sua glória. E nessa aula de hoje o tom será o tom do Deus que restaura. O profeta condena a idolatria, que é um mal que mata de verdade, e ressalta a grandeza
incomparável desse Deus santo. E, portanto, conclui dizendo que Deus quer e vai salvar o seu povo. A ideia, a intenção, o desejo, o prazer, o que Deus se alegra, de fato, é poder salvar. Salvação, livramento, vitória, essa manifestação de poder que abate o adversário e promove o seu povo, agrada o coração de Deus. Deus tem alegria em te abençoar, tem alegria em te promover, tem alegria em mudar o cenário contrário e manifestar na sua vida o seu poder, te presenteando, te livrando. Deus tem prazer em abater Faraó e libertar o seu povo do Egito, porque faz parte da sua natureza, do seu ser, a ideia do livramento, da salvação. Deus é essencialmente um Deus salvático, um Deus que salva. É tão verdade que a própria pessoa de Jesus é a pessoa da salvação e é também a salvação em pessoa, porque o Verbo se fez carne. Ao se fazer carne, ele veio buscar e salvar o perdido. Houve um plano de Deus elaborado que Jesus executou, inclusive disse: Pai, está consumado, a ti entrego o meu espírito. E esse plano que Jesus efetivou, confirmou e executou, é aplicado em nós pela pessoa maravilhosa do Espírito Santo, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, e injeta em nós o poder que salva e que liberta e transforma a nossa vida, e a partir da transformação, eis que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo, e enquanto novo, vive em novidade de vida para adorar aquele que salva. Se você está na provação, na luta, na dificuldade, pode descansar, porque o Deus que salva está aqui e vai te abençoar em nome de Jesus, né? Vamos aqui avançar em nome do Senhor. A revelação do único Deus, a revelação do único Deus. Esse Deus único, aqui conforme já vos disse, essa ideia da unicidade aponta para também a santidade de Deus. Porque nós, normalmente, quando pensamos em santidade de Deus, automaticamente nos remetemos à sua oposição ao pecado. Mas santidade de Deus, ela está ligada, primeiramente, não à sua perfeição moral somente, mas está ligada à sua essência, da sua alteridade, enquanto um ser distinto, um outro, em relação à sua transcendência. A santidade de Deus está intimamente ligada à sua grandiosidade, um Deus que é, na verdade, inacessível, inatingível, incomparável, que está acima de tudo e de todos. É o Deus que habita nas alturas, que pega a nuvem, faz carruagem e cavalga nas asas do vento. É o Deus tão grandioso, tão poderoso, tão incomparável, que faz o monte fomegar. Esse monte derrete, treme diante da sua presença, de sorte que esse Deus indescritível, assentado no alto e sublime trono, ainda tem serafins que estão ao seu entorno, adorando, exaltando e declarando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua grandeza, majestade, soberania, esse poder que controla a formiga até o espaço sideral, tudo acontecendo de acordo com as leis que Ele mesmo estabeleceu, estabelece limite aos mares, estabelece limite às ondas, que alimenta o animal no campo, mas também manifesta a sua grandeza e a sua majestade. Essa verdade toda está também inserida na sua santidade, no seu ser que é separado, distinto. Deus não se mistura, não se confunde. Deus não é natureza. Deus não é criatura, Ele é criador, Ele é sustentador. Pela sua palavra trouxe à existência o que não existia, como se já fosse, porque para Ele nada é impossível. A sua palavra traz vida onde a morte reina, a sua palavra traz paz aonde o problema é a
tônica. A sua palavra traz possibilidade, aonde a impossibilidade é a marca, porque Ele não conhece impossível, não conhece problema, não conhece adversário. Ele é um ser totalmente distinto. Nada e ninguém pode retratá-lo, pode simbolizá-lo. Daí a máxima do problema que veremos da própria idolatria. A idolatria, ela peca veementemente porque busca retratar, pintar, comparar Deus com qualquer outra coisa. Ele é incomparável, indescritível, inacessível. Só podemos conhecê-lo e servi-lo porque Ele mesmo decidiu possibilitar esse relacionamento, porque Ele é de fato Deus na sua inteireza e na sua grandeza. Quem concorda, diga amém. E essa grandeza de Deus provoca assombro. Aleluia. Essa grandeza provoca assombro, porque faz de Deus um ser totalmente separado, distinto, exaltado, em majestade e poder acima de qualquer criatura. Nesse aspecto, Ele é absolutamente inacessível. É o chamado luminoso, o santo, o sagrado. Esse mistério, porque não temos como acessar a sua grandeza, provoca tremor e temor. É o tremendo, mas ao mesmo tempo que Ele é mistério, que Ele é tremendo, que provoca temor, Ele também é fascinante, nos atrai, nos suga. A nossa alma deseja estar na sua presença, a nossa alma anseia, grita, clama, porque ela é impulsionada, impelida a se desaguar nessa fonte maravilhosa que é esse Deus, que diante da sua presença só cabe adoração, louvor, exultação, porque ficamos embevecidos, embasbacados, maravilhados diante de um Deus que nos chama à sua presença. Nossa alma clama, anseia, assim como a coça brama pelas águas, a nossa alma tem sede. Há um grito aqui dentro que ecoa para a eternidade em busca do nosso amado, do nosso Deus e Senhor, que encontrou, que colocou em nós uma lacuna para ser preenchida exclusivamente por Ele. Esse Deus infinito resolveu em nossa finitude colocar um buraco, uma lacuna para Ele mesmo preencher, e ao preenchê-la satisfaz, traz gozo, paz, satisfação, contentamento, sensação de realização e de completude. Portanto, há um vínculo em nós, em Deus, que nos possibilita adorá-lo na beleza, na beleza, na beleza da sua santidade. Ele é tremendo, faz um monte fumegar, mas a nossa alma deseja adorá-lo e servi-lo. Essa tem a ver com a sua santidade, que eu vou tratar mais à frente, porque Ele é tão grandioso. E também a sua santidade, que tem a ver com a sua grandeza e a sua alteridade, também faz de Deus um ser totalmente separado do erro, do pecado. Deus não comunga com o pecado. Essa parte da santidade de Deus, em que o leva grandioso e também o impele, ou melhor, o separa do pecado, é a chamada santidade judicial, que também chamamos da sua justiça, porque Ele não pode se envolver com esse aspecto do pecaminoso, do pervertido e da corrupção. É tão verdade que Isaías teve a visão de Deus, Ele assentado num alto e sublime trono, um trono de fato marcado pela santidade. E como se aproximar e como viver diante de um Deus totalmente perfeito, grande, que não comunga com o pecado? Isaías respondeu: então disse eu, ai de mim que estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Essa ideia desse Deus santo, que somente podemos nos relacionar com Ele, porque Ele resolveu tirar uma pedra, uma brasa do altar e tocar nossa boca e nos purificar. Essa pedra maravilhosa nos possibilitou termos vida com esse Deus grandioso. Vamos aqui avançar, porque a ideia de fato é tentar ver aqui minimamente a grandeza desse Deus único.
Esse Deus único, distinto, inconfundível e separado, essa distinção de Deus está calcada nessas duas forças básicas. A primeira é a sua própria natureza. A segunda, que o torna incomparável, são as suas ações, os seus feitos, as suas obras e as suas ações evidenciadas tanto na criação, bem como no poder de salvação. Deus é único, exclusivo em sua própria pessoa, natureza, mas também nas suas obras evidenciadas também na criação, bem como na salvação. Pensando aqui na sua natureza, na sua pessoa, aqui, meu irmão, é uma questão interessante. Deus é, na sua essência básica, nas questões inerentes ao seu ser, um Deus totalmente incomparável e exclusivo, singular, sui generis, de sorte que Ele é único. Ele é o Deus único e verdadeiro. Veja o que Jesus disse: e a vida eterna é esta, que conheçam a Ti só, por Deus único, verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Esse Deus único e exclusivo, esse Deus único e verdadeiro, cujo poder é evidenciado nos seus atributos e nomes, de fato é um Deus incomparável. Veja aqui uma ideia interessante. Deus único. Quando você para pensar na história do povo de Israel, não vou aqui ter detalhes, você veja que Deus chamou Abraão lá de Ur dos Caldeus, portanto, da Mesopotâmia. E a Mesopotâmia, uma região notadamente marcada pelo tal politeísmo, ou culto a vários deuses. Esse Abraão vai para Canaã, e em Canaã ele convive um tempo, e em Canaã também tinha uma prática muito comum também do politeísmo, culto a vários deuses. Abraão desce, depois da sua descendência, melhor dizendo, vai para o Egito. O Egito também é uma sociedade totalmente politeísta. O povo sai do Egito e vai para Canaã, habitar em Canaã. Repito aqui, Canaã também, cuja cultura era uma cultura politeísta. De sorte que o povo de Deus nasce, cresce, se desenvolve nesses ambientes politeístas. E Deus faz questão, nessa esteira, de estabelecer, de definir, de reafirmar: veja, eu sou o único Deus, o Deus único e verdadeiro. Ninguém e nada pode se comparar a mim. Essa unicidade, esse aspecto do Deus único foi evidenciado. Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Esse aspecto do Deus único é evidenciado porque se a Trindade naquele momento fosse desnudada, naquele momento, de modo direto e objetivo, como é no Novo Testamento, provavelmente, quase que consequentemente, o povo de Israel seria levado a adorar três deuses, porque era na cultura sociológica essa tendência do culto a vários deuses. E Deus reafirmou: eu sou único, eu sou exclusivo, eu sou incomparável. E eu vou dar a vocês noções dessa exclusividade. Vou revelar a você porque eu sou incomparável, porque nada e ninguém pode minimamente lançar luz àquilo que eu sou. Eu decido aonde me manifestar, aonde lançar luz em relação àquilo que eu sou. Até criei o homem conforme a minha imagem e semelhança, para dar uma noção pérfida, uma noção pálida, imperfeita daquilo que eu sou, enquanto ser que penso, que sinto, que decido, que faço, que organizo, que planejo. É uma centelhazinha, porque nada pode, eu não aceito nada em ninguém que se faça alguma coisa que diga ser semelhante a mim. É tão forte isso que Deus até recorrentemente proíbe e condena a idolatria, né? Porque a idolatria é uma tentativa de retratar e pintar Deus. Deus é uma madeira, é uma escultura, Deus é uma árvore, é uma estrela. Não se pode. A quem assemelharei a Deus? Porque Ele é de fato grandioso. Essa grandiosidade manifesta nos seus atributos
e nos seus nomes. Atributos têm a ver com as qualidades exclusivas de Deus. Somente Deus é onipotente, somente Deus é onisciente, somente Deus é onipresente, somente Deus é soberano, somente Deus é eterno, somente Deus pode fazer tudo aquilo que lhe apraz sem pedir conselho, somente Deus é Senhor de todas as coisas. Porque esse Deus poderoso até se revela nos seus nomes. Ele é o El Shaddai. Esse El Shaddai, o Senhor Deus Todo-Poderoso, é porque não conhece limites. E ao mesmo tempo que esse Deus El Shaddai, que é o Deus da montanha, o Deus do alto, o Deus de cima, e vê tudo aqui embaixo como se fosse um gafanhoto. Aí Isaías nessa linha brinca, né? Ele é tão grandioso, tão grande, tão grande, tão grande, olha para a terra e vê habitantes como se fossem gafanhotos. Ele é tão grande, tão grande, tão grande, que olha a terra, o planeta, com 6 trilhões de toneladas e o considera um grão de areia e põe na balança. Ele é tão grande, que as nações são para ele menos do que nada. São para ele como se fosse ou um grão de areia que põe na balança, ou uma gota d'água num balde. Ele é tão grande, tão grande, tão grande, que pega as águas do oceano na concha das suas mãos. Ele é tão grande, tão grande, tão grande, que se assenta no globo terrestre. Faz dele escabelo dos seus pés. Ele é tão grande, que pega o céu e mede a palmos. E pega os céus, faz cortina, monta uma tenda para nela habitar. Ele é tão grande, mas tão grande, se pegar as árvores do Líbano e atear fogo, não será suficiente para o holocausto. Se pegar animais da terra para oferecer, não é como se fosse nada. Ele considera as nações, Egito, Assíria, Babilônia, poderosas, menos do que nada. O que seria menos do que nada? Ele é tão grande, que nomeia as estrelas do céu. É porque a gente não sabe muito sobre astronomia, mas um Deus que nomeia as estrelas dos céus é algo assim estarrecedor, porque nós estamos num pequeno planeta chamado Terra. Nós somos uma espécie entre outras 3 milhões catalogadas que vivem aqui na Terra, que é um dos 9 ou 8 planetas que gira em torno do Sol, que é apenas uma estrela dentre outras 100 bilhões de estrelas de uma única galáxia, a Via Láctea, que é apenas uma dentre outras 200 bilhões de galáxias. E Deus conhece uma a uma. E não somente conhece, Ele as nomeou. E nomear tem a capacidade de conhecer a substância. É o nome, substantivo, nome, tem a ver com essência, tem que saber o que é para nomear. Ele as criou e as nomeou. E as chama quando bem entende, porque até as estrelas adoram aquele que vive e reina para sempre. Ele é o Criador. Esse Deus tão grande, não é à toa que ele é esse Elohim, o Deus Criador. E Elohim tem a ver de verdade com esse Deus que é triuno, ao mesmo tempo 3, ao mesmo tempo 1. Meu Deus. Aí tem uma questão interessante sobre a Trindade. Tente entendê-la e perderá a cabeça. Tente negá-la e perderá a alma. Porque eu não compreendo na sua inteireza, mas está ali, posta, colocada, clara, nítida. Um Deus que subsiste em 3 pessoas distintas na mesma essência.
Aí eu fico tentando alguma coisa para poder compreender. Ah, aqui está a água, é sólido, líquido e gasoso. Uma mesma substância, H2O, em 3 estados. É legal. Ah, tem aqui um triângulo equilátero, 3 lados iguais e 3 ângulos congruentes para retratar. Ah, legal. Ah, tem aqui o átomo, elétron, prótons e nêutrons. Ah, legal. Ou seja, há uma digital no mundo desse Deus triuno. Mas a minha mente não dá para compreender, porque ele é inacessível nessa esteira. Eu só sei palidamente aquilo que o Elohim se revelou para nós. E essa revelação mínima que me leva a conhecê-lo, me leva a me prostrar e adorar. Adorar é o quê? Adorar é se inclinar e beijar a mão. É só isso que me cabe, adorá-lo na beleza da sua santidade. Esse Deus grande e poderoso que Isaías retrata, pergunta: o que podemos fazer, pastor Josué, para retratá-lo? O que é um retrato? Retrato é uma cópia, está lá. Eu na foto sou bonito, só na foto, né? Tem Photoshop, você monta, tá lá. É uma forma de retratar. Que tipo de foto vai tirar de Deus para dizer, isso aqui é Deus? Isso aí sou eu? Você está de brincadeira comigo. Isso aí sou eu. Você está me ofendendo. Isso aí é uma coisa feita pelas mãos humanas que surgiram porque eu mesmo as fiz. Está de brincadeira. Eu sou incomparável. Você está aí preocupado com o seu problema, com a sua adversidade, com o seu pouco recurso financeiro. Eu conheço as escuridades da terra e sei aonde estão os tesouros escondidos, porque eu mesmo escondi, porque eu liberei a minha palavra e os céus e a terra se fizeram. No princípio criou Deus os céus e a terra. Essa criação informe, invazia, eu comecei a modelar, a formar, a constituir, e ela manifesta de modo pálido a minha grandeza, porque os céus e a terra manifestam a glória, a grandeza, a majestade de Deus. A natureza não é divina. A natureza carrega a mão, a digital do Deus poderoso. A natureza não é deusa, é criatura. E enquanto criação, adora e exalta o Senhor que a criou. Veja aqui, né? O seu poder é manifesto nos seus nomes e nos seus atributos. Aí você pega depois em casa e leia o Salmo 139 e venha se maravilhar com esse Deus que assombrosamente nos formou e nos entreteceu no ventre materno. Aqui avançando por conta do nosso horário. Enfim, vamos lá. Esse Deus único e verdadeiro manifesta também nos seus feitos. E aqui, meu irmão, seus feitos é uma questão interessante. Louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder, louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza. Permita-me aqui rapidamente destacar 2 coisas. O Salmo 150 é um salmo de louvor, de aleluia, de adoração. Ele nos conclama a adorá-lo por aquilo que ele é, em conformidade, conforme, de acordo com a sua excelência, ou com a excelência da sua grandeza. De sorte que o nível da sua adoração sempre estará aquém daquilo que Deus é. Você pode e deve oferecer cada vez mais. A propósito, você deve oferecer a sua própria vida em libação ao Senhor. Oferecer a sua vida como se fosse um altar em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E essa oferta, essa adoração, em consonância à sua grandeza, deve envolver a tua alma, portanto, impactar a tua vontade, os teus sentimentos e a tua capacidade de elaborar, de executar, que é a sua razão. Deve envolver a sua vida social, a sua vida biológica e a sua vida material. Tudo que você tem
e o que você devem estar no altar de Deus. Ele tem que se assenhorear da sua vida completamente, totalmente, plenamente, pleromaticamente, ou seja, em tudo. Nada, seja o teu quarto, a tua casa, o teu trabalho, não deve ter porta fechada para Deus. Ele tem que entrar e, ao entrar, estabelecer aonde ficará as mobílias. Porque quem decide e opera é esse Deus. O problema é que às vezes nós queremos adorá-lo, mas de maneira restrita, pontual, de maneira setorizada, negativo. Ele quer ser, porque ele tem poder, o primeiro, o único e exclusivo da sua vida e da sua história. Enquanto a nossa mente não compreender que tudo que sou e que tenho pertence a Deus, a nossa oração estará de maneira inadequada. É adorá-lo na excelência, conforme a excelência do seu poder. Quem concorda, diga amém. Mas também o Salmo nos conclama a adorá-lo por aquilo que ele faz. Eu tenho reserva aqui, com aquele louvor e tantos outros, né? Eu não adoro pelo... Música, não sei, aí pegou. Aí deu ruim. Isso. Eu adoro pelo que ele... Não, eu não adoro pelo que ele faz. Eu adoro... Alto lá. Alto lá. Eu sei que é uma liberdade poética aí, a tal licença poética. Mas é uma afirmativa periclitante. Melhor, claudicante. Não, mais fácil. É uma afirmativa inadequada. Eu não adoro pelo que ele faz, pelo amor de Deus, não. Opa, alto lá. Eu adoro pelo que ele faz e adoro mesmo. Porque o que ele faz é simplesmente maravilhoso, indescritível, impactante, transformador, que carrega graça, que carrega amor, que carrega amabilidade, que carrega grandeza. O que ele faz impacta a minha alma. Ele abre mar vermelho, ele abate Faraó, ele exalta o pobre do monturo e o coloca entre os príncipes, porque ele faz de modo poderoso e assombroso. A minha alma adora por aquilo que ele faz. E o que ele faz? Pega uma pessoa lá de Miguel Couto, uma família paupérrima, não pobre, paupérrima, sem perspectiva, sem probabilidade, dentre os pobres, a mais pobre, um lugar quase que, Lodebar é um lugar de luxo, perto de onde morava, e Deus intervém, opera, manifesta amor. Esse pastor que sabe conduzir a ovelha a pasto verdejante, ao mesmo tempo que conduz, protege, ao mesmo tempo que protege, exalta, ao mesmo tempo que exalta, bate o lobo que vem contra nós. Esse Deus que ainda por cima prepara um pasto verdejante, e para ainda aumentar a honra, abre os seus portais, nos chama a sentar à sua mesa, como um anfitrião benévolo, perfeito, e na sua mesa reserva uma taça cheia, aleluia, manifestando o prazer e a alegria em receber a nossa vida nos seus átrios. Como não posso adorá-lo? Um Deus que intervém, transforma e muda, e lhe dá a possibilidade de estar aqui no dia de hoje, domingo de janeiro, falando para você. Um privilégio indescritível me reportar a noiva do Cordeiro, que é posição de honra, mas também posição de responsabilidade, de seriedade, porque nas suas obras eu vejo o seu amor, que me deu uma esposa maravilhosa, uma filha abençoada, até me deu o privilégio de viver num espaço onde sequer imaginava, porque ele faz. Como eu não vou adorá-lo por aquilo que ele faz? Negativo. Eu adoro por aquilo que ele faz. Eu adoro por aquilo que ele faz. Adorar por aquilo que ele faz tem a ver também com agradecimento, reconhecimento, perceber a mão de Deus, a sua atuação. A minha vida carrega a marca da mão de Deus.
A minha história tem o tempo todo esse Deus que, a despeito da minha dureza, da minha obstinação, da minha cabeça dura, da minha dificuldade de compreender, entender a sua vontade, de tentar fazer a partir da minha lógica, apesar disso, eu vejo um Deus que entretece, que constrói, que prepara, que conduz, e ao final, a sua vontade soberana é concretizada. Como não adorá-lo pelos seus atos poderosos? Pode cantar, eu canto assim: eu adoro pelo que ele faz, eu adoro pelo que ele é, acha o que houver, sempre. É isso aí. Eu aqui, no sapatinho aqui, eu adoro por aquilo que ele faz. Se não fizer o que eu quero, ele sabe que é a coisa melhor para mim. Mas eu sei que até não fazendo para mim, ele está fazendo. Que ele não faz como nós determinamos. Ele faz conforme lhe apraz, de acordo com o seu beneplácito, com o seu propósito. Porque o que ele faz é melhor para nós. Cremos uma coisa, Deus faz outra, mas essa outra coisa carrega a sua vontade perfeita e soberana. Portanto, adore pelos seus atos poderosos em nome de Jesus. Quem concorda, diga amém. E mais do que isso, também aqui, adorar pelos seus atos. Aqui já repassei, esses seus atos manifestos na criação e também manifestos na própria salvação. Porque ao pensar nos seus atos poderosos, o ato mais poderoso de Deus para nós foi exatamente nos facultar o privilégio, a alegria e a honra de assentarmos à mesa com Ele. O ato mais impactante foi exatamente nos tirar do lamaçal e nos colocar na rocha. O ato mais impactante que Ele fez foi exatamente nos arrancar das trevas e nos transportar para o reino do Filho do seu amor. O ato mais impactante que Ele fez foi exatamente nos tirar do ágora, da sarjeta, da escravidão, nos transformar em filhos. E enquanto filho, se assentar nas regiões celestiais em Cristo. Oh, que ato poderoso! Esse ato é tão forte que ele acabou com a orfandade e me adotou como filho amado na sua presença e me fez herdeiro e co-herdeiro com Cristo para a sua glória e para o seu louvor. Deus faz a salvação em Cristo, é o ápice da graça, mas o mesmo Deus que salva a nossa alma, também salva o nosso corpo, também salva a nossa vida social. Ele tem poder para te livrar da enfermidade, porque para a enfermidade Ele tem a cura, para a morte tem a vida, porque Ele tem poder de te restaurar plenamente, porque Ele ainda faz. Quem concorda, diga amém. Esse Deus que faz, que opera, poderoso, que Isaías pinta e destaca, é o seguinte: não se pode pensar de forma alguma em prática idólatra ou idolátrica, porque a idolatria, meu irmão, é um problemão. Quando uma pessoa caminha, transita para a idolatria, ela está se colocando em oposição contra Deus. Ela está indo de encontro, ou de modo oposto a Deus. A idolatria é ocupar o lugar de Deus. Imagina a insanidade, querer ocupar o lugar do Deus que habita nas alturas. E aí, há aqui um problema nosso, que vou migrar para cá por causa do horário. Idolatria não é somente erigir uma estátua ou uma escultura. Não. A essência básica da idolatria é esta: fazer Deus, ouça-me, fazer Deus aquilo que não é Deus. Aqui é a essência básica da idolatria. Fazer Deus aquilo que não é Deus. Como eu faço Deus o que não é Deus? Quando eu dirijo a adoração, devoção completa, dirijo o meu tempo, dirijo meus recursos, dirijo a minha força, centralizo a minha existência naquele ser, naquela pessoa, naquele objeto, ou até em mim mesmo. Quando eu me torno o centro do universo, em que tudo gira em torno de mim,
a minha fala, a minha atitude é extremamente egocêntrica. O egocentrismo também é uma forma de deificação do ser. Também é uma forma de idolatria. Ídolo, imagem, latria, adoração. Adorar um poste ídolo, adorar uma imagem. E às vezes, a imagem que projetamos é a imagem de nós mesmos. Quer uma prática aqui concreta? A própria rebelião. A rebelião, a rebeldia, é também uma evidência de idolatria. Porque o rebelde, ouça-me, o rebelde se acha a referência. Quem sabe sou eu. Eu sei melhor. Esse aí está fora da visão de Deus. Esse aí não sabe. Eu sei qual é o caminho. Ele é referência. Eu tenho a saída. Tenho o poder. Eu sei o que fazer. Sabe tudo. Quem sabe tudo? E nessa postura arrogante, pensando que sabe tudo, ele ignora o outro. Se coloca acima. Esse aí está ali embaixo. Eu estou aqui. Oi, como é que está embaixo aí? Ok? Ele vai se deificando, vai se transformando numa divindade, num Deus. E sabe quem fez isso? O diabo. O diabo que antes, Deus não criou o diabo. Ele se transformou, se tornou o diabo. Ele foi se endiabrando no processo. Ele foi se endemonizando no processo. Mas por quê? Por conta da sua grandeza, da sua posição, exaltou o seu coração. Até que se achou iniquidade em ti. A iniquidade foi nascendo, crescendo. E o que alimentou foi a soberba, a presunção, a altivez. A altivez é a irmã gêmea da idolatria. Se você deseja se livrar da altivez, aprenda a beleza, a grandeza de servir. E ao servir, sirva com alegria, com destreza, com entrega, porque o serviço, a obediência é também um remédio contra a soberba. O obediente nem sempre concorda, mas pela obediência submete. Concordância é uma coisa, você concorda, está com. Obediência, mesmo não concordando, se inclina, porque sabe que tem uma voz de autoridade. E perante essa voz de autoridade, se inclina. A obediência é um antídoto contra a idolatria. Aprenda a adorar, aprenda a servir, aprenda a entender que você não é a referência. Veja aqui, para fechar a minha reflexão, essa fala aqui, para fechar. Por quê? A rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar como iniquidade e idolatria. Veja, o porfiar, primeiro aqui, rebelião, pecado de feitiçaria. Feitiçaria é uma ação que visa mudar a essência das coisas. Aqui está na minha mão uma arruda. O que é uma arruda? Um vegetal. Está ali, uma planta, não sei o que é, uma planta qualquer. É um vegetal. Não tem poder nenhum. Mas na visão da feitiçaria, aquela arruda tem poder mágico, que tira lá o olho grande, aleluia, os maus olhados e tal, a carga negativa, atribui coisas que não tem na sua essência. A feitiçaria transforma o belo numa fera, porque está sob o feitiço, ilude, é ilusão, não tem, esconde a essência. Uma pessoa rebelde está enfeitiçada, porque ela olha para si e vê o que ela não é. Se acha referência, se acha a lei, a norma. A soberba tem a rebeldia tem esse tom de fazer o que a pessoa pensa ser o que ela não é. E pior, ela olha para o que é e descaracteriza. Não, ali não está a autoridade, ali não está a voz. Ela está enfeitiçada na sua forma de ser, em se compreender a si mesmo, bem como o externo. Daí que a rebeldia é como o pecado de feitiçaria. E o porfiar? Não, pastor, eu sou determinado. Confunde determinação com desobediência. O rebelde, esse que é teimoso, você pode aconselhar, rapaz, não é por aqui, é por aqui. Não, quem sabe sou eu. A pessoa não se inclina, não se dobra, e não se dobrar, não se inclinar, é como o pecado de idolatria. A pessoa se tornou o próprio ídolo.
a própria referência. E quem se coloca enquanto Deus, terá um encontro pessoal com o Deus único e verdadeiro. Não é à toa que a Bíblia diz que Deus dá graça, ajuda, opera, o humilde, mas o soberbo, Deus resiste. Imagina esse Deus poderoso sendo uma resistência. Não vai avançar, não tem jeito, não vai a lugar. Mas eu sou o homem da caneta, que por um decreto monocrático resolvo tudo. É verdade, há um Deus nos céus que resiste ao soberbo. Há um Deus nos céus que declarou que Ele resiste ao soberbo. Ele abate o soberbo. Por quê? Ele não dá a sua glória a ninguém. Mesmo se o tal for evangélico. Porque às vezes também o evangélico nem esquece onde Deus tirou. Projetou o famoso e tal, arrebentando a boca do balão. Nem balão tem mais, acabou o balão e tal. E se esquece do que Deus fez. Porque não tem jeito, meu irmão, a honra, a glória, o louvor, o poder pertence ao nosso Deus. A Ele a glória, a Ele a honra, a Ele o louvor, a Ele a adoração. De pé aqui, em nome de Jesus. Esse Deus grandioso, que diz não ao pecado, diz não ao equívoco, mas também Ele é o Deus que diz sim à alma quebrantada, ao coração contrito. É o Deus que se inclina, que decidiu descer aqui no dia de hoje para ouvir a tua oração, o teu clamor e te abençoar em nome de Jesus. Pai Celeste, na manhã de hoje nós queremos te adorar, te exaltar e te engrandecer e dizer: Pai, muito obrigado pela sua bondade. Obrigado pela sua operação, obrigado pelo seu amor que nos envolve, nos constrange, nos restaura, nos reanima, nos fortalece. Obrigado, Senhor, porque eu sei que esse ano de 2024 é o ano da virada, é o ano do milagre, é o ano da transformação, é o ano da manifestação do teu poder na minha casa, na minha vida, na minha família, na vida da tua igreja, do teu povo. Este ano de 2024 nós veremos a boa mão do Senhor e ao final a ti renderemos a glória, o louvor, a honra e a adoração desde agora e para sempre. Quem concorda, diga amém, diga aleluia e adore e celebre aquele que vive e reina para sempre. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, um Deus lindo e poderoso. Esse é o